Fala galerinha, beleza? Se liga só. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui diferente do que eu faço, que é só falar sobre código e programação. Hoje eu vou explicar o porquê eu troquei de nome. Algumas pessoas me perguntaram isso, duas pessoas, tá? Só no total. Parece que é muita gente. Mas achei interessante o tema do vídeo, eu vou explicar. Tô sabidinho aqui hoje, usando um Obsidian. Tem alguns tópicos aqui que eu preparei para falar com vocês. Eu vou vir aqui. Começar do começo, né? Explicar primeiro o que aconteceu, né? Desenvolver e no final vou dar uma palavra, uma benção, até parece, né? Primeiro eu vou ter que explicar um pouquinho da minha trajetória, né? Onde que começou. O final de 2023, ali por volta de novembro para dezembro, eu criei um projeto chamado Zipzop, um nome idiota, feito em faculdade mesmo, na antiga faculdade, onde que ele era um CRM de WhatsApp, muito baseado no open source, né? Tem uma cacetada. Já naquela época já tinha. Imagina hoje. Aí em 2024, eu tive o primeiro cliente, que ele tá comigo, inclusive, até hoje. Já gravei. Vídeo não, já gravei o áudio dele, tem depoimento dele aqui no canal. O nome dele é Cláudio do S Litoral. Enfim, não vou ficar falando muito sobre ele. Ele já tem vídeo sobre ele. Posso repostar, inclusive, mas não é o caso. E aí eu estagnei, né? Era um projeto, era uma fonte de renda extra que eu tinha, onde que eu não almejava que aquilo virasse um negócio, né? Então eu não estudei nada de empreendedorismo, eu simplesmente peguei o código lá, modifiquei uma outra coisa, subi numa VPS aqui do Brasil, depois lá fora e pronto. Era o máximo. Aí, no final de 2024 para 2025, né, aqui onde tem salto no escuro e a queda, 2025 foi um ano difícil. E o que é que eu pensei na minha cabeça? Eu vou pegar. Eu trabalhava, né? Em uma empresa, não tinha nada a ver com TI. E eu pensei assim, poxa, se eu tenho um negócio aqui que me dá uma renda extra, que não é muito, mas é uma renda extra, e eu sair disso e focar 100% nisso, vou ficar rico, vou deslanchar. O que aconteceu? Eu não tinha fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é basicamente o seguinte, exemplo. Eu tenho gastos, exemplo, R$ 100 por mês, dentro de um negócio, R$ 200 por mês. E vamos dizer que entre a R$ 1.000. Então, minha receita, meus ativos foram R$ 1.000, o meu passivo foi 200. Então, meu patrimônio líquido, teoricamente, seria 800. Só que o que acontece? Eventualmente, esses R$ 1.000 pode se tornar 800, pode se tornar 200, pode se tornar negativo, porque você pode emitir dívida. Inclusive, você pode perder. E você não vai morrer por conta de um mês ruim. Só que o problema foi justamente esse. Eu cometi o erro, que eu acredito que a maior parte das pessoas que inventam de empreender ou já pensou nisso alguma vez na vida, comete, que é o quê? Eu ganho X e eu vou juntar 2 meses, 3 meses que seja X e já tenho uma fonte de renda extra e vou largar o dinheiro ali que eu tenho vamos dizer, garantido, por assim dizer. E por que isso é um erro? Eu vou lhe mostrar hoje. Porque, basicamente, para um negócio funcionar, você precisa ter os seus gastos pessoais totalmente diferentes dos gastos daquele negócio. Não importa se você tem 10, 100, 1.000 usuários, não importa. Não importa se você fatura R$ 1.000 ou fatura 10, fatura 100, fatura 1 milhão. Quando você coloca na ponta do lápis e entende o que você está vendendo, o seu produto, o seu nicho, as variáveis, a sazonalidade. Poxa, chega o final do ano, a galera quer ficar com a família. Ninguém quer ficar com um site de X, Y, Z. Quem vai ganhar muito é o turismo, é o chocolate, é o panetone. Você tá entendendo? Você não pode simplesmente achar que só porque você ganhou X nesse mês, você vai ganhar 2x próximos meses sempre. Isso, na verdade, dá para a gente pegar e colocar isso no mesmo balaio, por assim dizer,
para outras profissões ou simplesmente prestadores de serviço. Não quer dizer que só porque você teve alguns meses bons que sempre vai ser bom assim. E isso foi uma lição que eu aprendi bastante, eu tive que voltar, né, a trabalhar em emprego fixo que não era da área de TI, por exemplo, e fui me reerguendo aos poucos, né, e fui pegando algumas prestações de serviço aqui e ali, fui me firmando em outros projetos dentro de TI, ainda com esse emprego para pagar o que eu tinha devendo do do ano passado mesmo, até chegar esse ano, né, que é o próximo quadro. E o que foi muito marcante para mim e foi marcante para outros colegas também, porque passaram por todo mundo, né, acaba passando por uma fase difícil, é justamente ter o alicerce financeiro, entender do seu negócio. Às vezes você quer fazer hoje, por exemplo, você tem um curso, você tem um Windsurf, você tem um Antigravity, você tem o próprio Cloud Code, você tem várias ferramentas de desenvolvimento e que o desenvolvimento por si só hoje se tornou algo, vamos dizer, banal. Não quero dizer banal no sentido ruim, mas simplesmente eu consigo criar um MVP aqui em um final de semana, sendo uma pessoa leiga, teoricamente. Vai estar cheio de falhas de segurança, vai ter várias coisas que a IA vai gerar de qualquer jeito, porque você não metrificou e não colocou ela, né, os guardrails, não colocou ela dentro do caixote dela, né, dentro do cercado, para ela não querer pular. Enfim, mas o que eu quero dizer, você não estudou sobre empreendedorismo, você não estudou como, manter aquela renda. Isso acaba sendo um problema gigantesco. Obviamente, né. Aí depois, eu acabei misturando, na verdade, gente, esses 2 tópicos aqui, eu gosto de falar muito, né. Na verdade, falei muito sobre virada de chave e o conflito, né. Mas eu vou tentar explicar isso rápido, porque o foco do vídeo é mostrar minha trajetória, né. Não ficar somente preso, porque senão eu poderia simplesmente já ter respondido essa pergunta lá nos primeiros 10, 20 segundos. O que acontece? Vou botar aqui. O que acontece? Esses 2 nomes aqui já tinham gente utilizando, tá. Inclusive, os o Yahoo, ele já tinha uns 90 usuários. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Tá, o Firebase, né, do antigo projeto, tinha uns 90 usuários ativos. Obviamente que não eram 90 usuários ativos, né. Vamos colocar aqui no máximo ali 15 usuários ativos, mas quando eu realmente tirei o projeto do ar, que foi novembro para dezembro ali, de novembro, né, 2025, desculpa, ano passado. Foi quando eu olhei e disse: "Poxa, já tem gente utilizando", eu já estava colocando ali o modelo freemium, já estava flertando de ter 2 clientes em relação a isso, já estava quase fechando, e aí veio a notícia de: "Poxa, tive que me retirar", a pessoa já tinha registrado a marca, já tinha registrado domínio.com.br, e o Zipzop é a mesma coisa, no nome meio idiotazinho, a pessoa conseguiu, eh, registrar, não a marca Zipzop, eu teria como recorrer, mas seria muito burocrático, ia demorar muito, o INPE demora até 8 a 12 meses para registrar 100% a marca, pelo menos marcas não foram não tiveram pedido antes, mas já tinham pedido. As pessoas já estavam utilizando de má fé, porque o Instagram do Zipzop era bem antigo, já desde lá daquela época de 2023. Então acabou que eu tive que me desfazer das 2 marcas, fiquei bem triste, porque todo mundo conhecia e até hoje algumas pessoas reconhecem dessa época do tal do Zipzop, do Yahoo, desses projetos, mas eu consegui reaproveitar boa parte do core, desses projetos, do aprendizado, né, eu corri atrás, de fazer a minha parte. Aqui tem outro tópico aqui do virada de chave, né. Então, primeira coisa que eu fiz e que você deve fazer se você está querendo registrar um software e está no começo também, registrar em registros de computadores, no INPE mesmo. Registrar a marca, na verdade, eu diria que a marca deve ser antes de tudo, por exemplo, se você tem uma ideia, já procura no registro.com.br, já registra com o seu CPF mesmo, e tenta colocar o registro de computadores, de o código lá, o mesmo nome. Por quê? Porque se uma pessoa mal intencionada querer tirar o seu projeto de você, você tem pelo menos validade jurídica
principalmente se não tiver pedido de marca antes. Então você vai poder utilizar da marca, ainda que não seja 100% sua, por assim dizer, mas porque só tem você utilizando e você já deu o pedido. Então se alguém tentar dar o pedido, o INPE já entende, que é você o detentor da marca, que é você basicamente o indivíduo que começou a utilizar aquela marca, seja de software não, tá gente, isso aqui pode ser visto para qualquer coisa, academia, farmácia, não importa. Se tu começou um projeto, a primeira coisa que você tem que ver, além do digital, além de ver o nome, é ver a viabilidade dela, no sentido mesmo de marca. Poxa, alguém já registrou essa marca aqui nessa classe, nesse tipo de negócio? Não, eu vou ser o primeiro, tá, vai ser até um pouco mais rápido. Então vou lá fazer tudo certinho, começar a primeiro vender para os amigos próximos, os conhecidos dos conhecidos, prospectar, depois ir para a rede social, aumentando o seu alcance, depois que já tiver meio caminho andado, já quase no final. E foi o que eu aprendi e estou fazendo, né, com, o Executaí. Aqui eu poderia até ter colocado por que que eu coloquei o Executaí, o nome Executaí. Basicamente Executaí é porque eu queria algo que fosse, que remetesse o executar de inteligência artificial. Aí eu procurei, achei esse nome livre e ficou até hoje. É basicamente isso, não tem nada de especial. Aqui estão as lições de ouro, as lições que eu acho que dá para tirar desse vídeo, que meio que eu já falei por osmose, mas vou falar de novo, que seria o quê? Fluxo de caixa, ou seja, você ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Vai sair do seu emprego fixo, tem que ter essa reserva. E seu negócio, idealmente, é muito bom quando isso acontece, ele se paga. Ou seja, o que você já recebe dele, ele consegue se pagar, ainda sobra um dinheiro para você colocar nele mesmo, reinvestir, tanto contratando um estagiário, um BDR, um SDR, anúncio, canais de aquisição, por exemplo, fazer parceria com influenciadores, enfim, aqui dá para falar um vídeo, fazer uma tier list, né, de tipo, quais são as melhores maneiras de alavancar o meu SaaS, ou as melhores maneiras de, eu nem gosto muito desse nome, tá gente? Eu não gosto de falar SaaS não, eu só falo app, pronto, é o app. Igual eu falava lá em 2012, é o aplicativo, entendeu? Mentira, nem aplicativo é. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse vídeo foi um pouco diferente. Vou ver até se tá gravando, né, pra não ter que gravar de novo. Tá gravando? Tá gravando. E é isso, deixa o like, comenta, compartilha. Se não gostou também, dá o dislike. E é isso.